Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast da Prefeitura de Teotônio Vilela, o Teotônio Pode Mais, certo? Estamos aqui em mais um episódio para falarmos de um tema abrangente, muito importante, certo? Para conversarmos sobre esse tema que já já eu falo para vocês, eu estou aqui com dois convidados, os auditores de tributos aqui da nossa Prefeitura de Teotônio Vilela, o Alisson e Gilberto. Primeiro quero agradecer esse momento de estar aqui, né? De falar de tributação com as pessoas de casa e com vocês também. Sou o Alisson, sou graduado em Direito. Sempre fui de escola pública e gosto muito de falar do setor público. E por isso que eu fiz o concurso para fiscal de tributos. Estou aqui hoje em Teotônio Vilela. Meu colega Gilberto vai se apresentar também para vocês. Bom dia pessoal, meu nome é Gilberto, eu também sou fiscal de tributos aqui, auditor fiscal, tenho formação em contábeis e a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Então, pessoal, eu estou aqui com nossos fiscais, os nossos auditores de tributos aqui da nossa prefeitura, da nossa cidade, Teotônio Vilela, para a gente falar sobre um tema importante que está sendo pautado muito nos últimos dias, nos últimos tempos, que o pessoal precisa tá por dentro disso, precisa entender, não é isso, pessoal? Então, ninguém melhor que Gilberto e o Alisson para conversar com a gente sobre esse tema. Nós vamos falar aqui sobre a importância do Simples Nacional e a exclusão do MEI, certo? Sobre a Lei 123 de 2006, não é isso? Isso. A Lei do Simples Nacional, microempreendedor, tudo que abrange nós vamos conversar aqui, certo? Então, para a gente começar esse bate-papo legal, muito tranquilo, eu quero que vocês se apresentem para mim e para o público ouvinte, né? Quem é o Alisson, quem é Gilberto, então tomem a palavra e podem nos dar um breve currículo sobre vocês. Eu sou de Arapiraca, né? Na verdade, nós dois somos de Arapiraca. Verdade. Como eu disse, sempre fui de escola pública. Comecei a estudar no Quintela, né? Escola que é próxima ao campo do Asa. Quem é torcedor do Asa? Eu acredito que tem aqui em Teotônio Vilela. Tem um monte. Tem um monte, né? É verdade. Sabe onde é lá? A rua principal, a escola Quintela Cavalcante é lá próximo. E assim, de lá eu tive a paixão de ir, uma escolha, de ir para o curso de Direito. Aí fui, passei no Enem, fui para Maceió, estudar na UFAL. No meio do curso, eu tive a oportunidade de ter uma matéria chamada Direito Tributário, com um professor que muito bom, no caso, lá e respeitado lá em Maceió, na UFAL, que é o Beclaut e o Gabriel Ivo, lembrei. Muitos bons professores. Aí daí eu tive a paixão pelo direito tributário. Começou mais na faculdade, então. Começou na faculdade, foi. Aí eu fui estudando para concurso, né? Que minhas irmãs também são da área, trabalham na área pública também. Também fizeram concurso. Aí foi daí que eu tive a ideia de ir para a carreira de fiscal. É uma carreira respeitada, que daqui a pouco vou inclusive falar sobre ela para vocês. E tem uma história assim muito antiga, né? Algumas pessoas pensam mal porque leva em questão tributo, pesa para as pessoas, né? É um tema que o pessoal às vezes não gosta muito de falar, ou não simpatiza muito por falar de tributos. Não é isso? O pessoal tem um problema. Pesa no bolso, né? O pessoal tem um probleminha com tem um tributos. problema com... Mas assim, eu tá avançando desde da Pagar antiguidade imposto. para cá, tá avançando. Depois da Constituição melhorou bastante essa visão. E foi importantíssimo ter convidado a gente para vir para cá, para se aproximar para a sociedade, mostrar o que é o trabalho de fiscal. Para a gente saber realmente o que está acontecendo e sobre o tema, né? E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a exclusão do MEI, né? Que é algo que está acontecendo e às vezes o pessoal ainda não sabe, não se atenta. E aí a gente quer falar principalmente sobre isso, né? Mas vamos conhecer primeiro o Gilberto. Bom pessoal, meu nome é Gilberto,
Eu sou servidor público aqui no município de Teotônio, no cargo de auditor fiscal. Sempre fui concurseiro, já tive em outras prefeituras, passei em outros concursos, mas a minha grande paixão sempre foi a auditoria. Então, larguei os outros que eu estava, né, e resolvi fazer o concurso para auditor. E estou aqui em Teotônio Vilela. E assim, sempre foi uma paixão o serviço público para mim. Para mim, trabalhar com serviço público é um hobby, na realidade, né? Eu gosto bastante. Então é isso, é a gente fazer o que gosta, né? Isso é bem importante, né? Quando você trabalha com algo que gosta, você tem o prazer de ir pro seu campo de trabalho, pro seu dia a dia, fica mais tranquilo, né? Isso Pra gente ter uma satisfação, né? é um fato que trabalhar com o que você gosta te deixa melhor cada dia. Falar Verdade. sobre isso. Então, agora que a gente conheceu mais, né, o Alisson e o Gilberto, sabemos que são auditores fiscais de tributos. Então, agora a gente vai entender o que é um auditor de tributo. O que faz um auditor de O tributo? temido auditor de tributo. O Mas famoso temido. Vamos desmistificar um pouco, né? Porque o pessoal tem gente que, poxa, Tem medo. auditor de tributo, meu Deus. E agora, entendeu? Mas não é isso, Não é né? bem É assim, algo mais tranquilo, para falar a verdade, algo mais. Não é necessário esse medo todo que a sociedade tem, o fiscal de tributo. E tem uma função importantíssima, né? Que eu vou falar aqui. Que é você. Que é o que faz o autor fiscal, o fiscal de tributos. Que ele arrecada a tributação, impostos para a própria sociedade. Porque não tem como o Estado funcionar sem haver a fiscalização, sem haver a arrecadação de tributos. O Estado não é uma empresa. Ele não faz, ele não exerce atividade comercial diretamente. Ele precisa do trabalho dos fiscais para que ele arrecade um corpo técnico, né? Arrecade esses valores e vá para o cofre do Estado para que ele coloque em práticas os serviços para a população. Essa é a função do fiscal. Agora, falando um pouquinho do que é auditor fiscal, tem que voltar na história. Porque, na verdade, desde sempre, desde quando existiu o Estado, existe o fiscal, que é o cobrador de impostos, né? Inclusive, São Mateus, previsto na Bíblia, ele foi Primeiro cobrador de impostos. primeiro cobrador de Primeiro impostos. fiscal. Primeiro fiscal. Então, um auditor de tributos vem desde Isso. a Bíblia, Desde a porque Bíblia. bíblico, quando, né? quando se fala de É um uma profissão milenar, né? quando se fala de um cobrador de impostos, Já então era pode um associar com um fiscal de fiscal de tributos. tributos. Então, isso. desde sempre, a nossa história é composta por um fiscal de tributos. Agora, esse nome ele muda em alguns locais, né? Existe o fiscal de tributos, o auditor fiscal, fiscal municipal, só que do lado da tributação. Aí, no caso, tem vários nomes, mas são eles a mesma coisa. Fiscal de tributos é quem lida com a tributação do município, a arrecadação de impostos. Ou Então, seja, né? Só interrompendo, o trabalho da gente, na realidade, é garantir que essa remuneração, essa arrecadação chegue para o município para poder investir no próprio município, né? Porque a gente não vive, como muita gente não deve saber, os municípios vivem muito de repasse, ou seja, federal, ou seja, estadual. E esses fiscais que são federais, municipais, arrecadam como a gente, que somos fiscais municipais, só a nomenclatura que muda. A função, na realidade, é a mesma, né? Então, é o seguinte, a garantia da arrecadação municipal é que vai garantir muitos serviços para o município. Saúde, educação, muita coisa que o repasse não cobre. Nós, como os fiscais, atuando, vai conseguir juntar vou dizer assim, complementar essa ajuda que esse repasse que é feito Os fiscais municipais, entendeu? Os fiscais federais e estaduais, eles já arrecadam o valor que vem para o repasse. Ou seja, sempre é feito pelo fiscal esse recurso. Se vem um recurso de repasse do Estado ou do Federal da União para um município,
já é produto do trabalho dos auditores fiscais. O auditor Entendeu? fiscal está incrementado desde o início Desde o início. até o final exatamente. do caso, por assim dizer. Então existe, podemos dizer que podemos separar auditor municipal, estadual e federal. Isso, Certo. exatamente. Eles cumprem o mesmo papel em entes diferentes, né? Que Exato. O municipal, por exemplo, vocês aqui, estadual, Alagoas, por exemplo, né? E federal lá. Realmente. Isso é só complementando. Isso é uma função constitucional, né? Porque, como o Gilberto disse, esses serviços que são colocados são direitos fundamentais previstos na Constituição. Ou seja, saúde, educação, saneamento básico, segurança. Todos esses serviços só são colocados em práticas pelo Estado se tiver recurso. E esse recurso advém da tributação, dos impostos. Ou seja, os impostos são fundamentais para o funcionamento do Estado. Sem imposto não existe Estado. Sem o fiscal não tem também como existir, porque é ele que arrecada o valor para ser colocado em prática. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para os amigos. Se a fiscalização não está sendo feita, falta dinheiro para ser pago a funcionária da enfermagem que trabalha no CEF, por exemplo, aqui no município. Certo. Isso é uma cadeia. O serviço de saúde não vai ser colocado à população, ou seja, se alguém precisar ir para a saúde, não vai ter como colocar em prática. Verdade. Esse salário que ela vai ter para ela não vai ter como manter a sua família, porque advém também da tributação. E esse valor que ela teria de salário, ela não tem como movimentar o comércio da cidade, por exemplo. É um exemplo visível, uma cadeia. Né? Um exemplo visível, só interrompendo o Alisson, é quando o nosso prefeito divulga a compra de uma ambulância, a construção do próprio empório, aí coloca lá aquela plaquinha lá, foi feito com recurso próprio. Esse recurso é arrecadado por a gente. Impostos, certo. Então, no final, vira uma cadeia complementar. No final, cada um necessita do outro. Ou seja, o contribuinte está pagando seus impostos e está contribuindo com o desenvolvimento do próprio município. Sim. É isso, a ideia é princípio, né? Aí onde vai? Muita gente sente o peso de pagar o tributo, de pagar o imposto, só que ele é fundamental para a sociedade, para ele mesmo. Então, essa oportunidade que vocês trouxeram a gente aqui é para falar para ele, para o contribuinte, que ele é importantíssimo para a sociedade. Porque quando ele paga o imposto, volta para ele mesmo, entendeu? Sempre é uma cadeia. Se algo não está sendo bom aqui, em outro local do estado vai estar, entendeu? É uma cadeia. Se ele vende na feira, por exemplo, e alguém recebeu o salário da prefeitura, que é advém dos impostos, que ele mesmo pagou, vai ter a movimentação financeira dele, porque ele vai conseguir vender as mercadorias dele da feira e ele vai conseguir o próprio sustento. Engraçado é que às vezes isso nem cai na nossa mente da forma que deveria, né? Quando se fala recurso próprio, demora um pouco a entender que na verdade somos nós que estamos contribuindo também. Né? Então, no final vira uma cadeia e todo mundo serve. Culturalmente, né? O nosso Brasil, assim, a gente foi educado desde os primórdios a não pagar imposto, né? Isso acontece no mundo todo. Assim, a função é a mesma. Você paga imposto para melhorar a sua região, melhorar a sua cidade, para poder ter investimento. Como o Alisson falou, o governo, o estado, o município não são entidades comerciais, né? Então, para eles poderem fazer, depende de recursos que a própria população, pagando seus impostos, vai acabar gerando renda para que seja investido, né? Só um adendo. Alguns contribuintes ficam chateados com, por exemplo, o prefeito, que ele está cobrando. Não tem escolha, o dinheiro não é dele e o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do próprio contribuinte. Então, ou seja, ele tem que cobrar. É uma coisa que vai benefício para ele mesmo, né? Se não cobrar, inclusive tem penalidades para ele e para os fiscais porque não cobrou, entendeu? Não tem escolha. É algo que eu falo sempre.
quando vai um contribuinte na Secretaria de Finanças reclamar porque tá pesado, não tem condição. Aí eu falo alternativas, ó, você não tem o que fazer, tem que ser cobrado. O que pode ser feito para você é um parcelamento com redução já prevista em lei, entendeu? Certo. Tudo conforme o desejado por dentro da lei, né? O que Por não dentro da pode, lei, o que não pode é apenas deixar de contribuir, né? Isso, Se você está exatamente. deixando de contribuir, deixando de pagar os seus impostos e deixando de contribuir com o seu município, né? Exatamente. Assim, logo, o cidadão não tem a opção de reclamar, porque nem ele está contribuindo. Seria isso. Justamente. Ele poderia até reclamar, né? Mas é o que a gente quer passar para ele agora, essa consciência que é importante. E ele se sinta importante também na hora de pagar o tributo, entendeu? Exatamente, né? Tem toda a responsabilidade. Porque a gente reclama, né? Você reclama, às vezes, fura o pneu do carro, a gente tem esse condão de reclamar. O ser humano tem o... Ele reclama, então não tem jeito. E aqui no Brasil, realmente, a gente não foi educado a pagar imposto, a verdade é essa. Então, né? desde sempre. Não é aqui em Teotônio Vilela, não é em Arapiraca, não é no estado de Alagoas. A gente foi educado desde lá. Então vem da nossa história. Histórico. Ou não, então algumas pessoas... Mas assim, é importante, né? A gente pagar os impostos, porque aí você pode ver que o seu prefeito está trabalhando. Aqui no município de Teotônio Vilela, a gente vê diversas obras, diversas ações que o nosso prefeito faz, que você vai reconhecer tudo você pagando os seus impostos, você vai poder cobrar. Aí ele o contribuinte pense, olha, eu participei disso. Justamente. Essa obra, porque e é da população, né? tem uma migalha minha ali que juntou com outros que fez aquilo acontecer, entendeu? Sim, realmente. Dentro disso tudo, a gente entra mais devagar na lei número 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional. Certo? Mas antes disso, existe uma sigla importantíssima para a gente entender e que o pessoal também, algumas pessoas também não são familiarizadas, que é o fisco. Não é isso? Exatamente. O fisco é um órgão, né? Ele é um conjunto, né? Uma estrutura e um conjunto de pessoas. O que é o fisco? O fisco, por assim dizer, é a Secretaria de Finanças onde nós trabalhamos, entendeu? Lá possui diversos servidores públicos. Nós somos representantes do fisco e lembram logo dos fiscais de tributos porque é fiscal de tributos da sigla, mas possui lá, por exemplo, vou citar duas importantíssimas, que é o setor do cadastro do município. O cadastro das empresas e o cadastro imobiliário é o coração do órgão fisco. Sem ele não tem como, porque se não tiver as informações completas lá no cadastro, não tem como o fiscal trabalhar, não tem como ele fiscalizar, não tem como ele arrecadar, porque tem um problema no cadastro, entendeu? Então o fisco é aquele conjunto de pessoas que fazem o recurso vir para a sociedade. Então, primeiro e antes de tudo vem o fisco. É isso. O fisco é o todo, né? O fisco é o todo. Sim. É um órgão que trabalha diretamente nisso. Na arrecadação. Na arrecadação. Justamente. É um grupo de pessoas lá, né? Que podemos dizer assim, o fisco, que nos ajudam, né? Nós estamos à frente porque nós somos os auditores. Mas tem um grupo de pessoas lá, tem setor de cadastro, setor imobiliário, setor de cobrança de dívida ativa. Então existe uma equipe por trás. Em Toda todo lugar. Muito importante. Em todo lugar é importante frisar que sempre existem mais pessoas. Não é isso? Seja... Nossa equipe é maravilhosa. Seja numa auditoria, né, os fiscais de tributos, seja num podcast, sempre existe uma equipe por trás, não é isso? Em todo lugar, né, que associam diretamente a isso e trabalham juntos nesse conjunto, não é isso? É porque eu sei que eu falar um pouquinho do funcionamento lá. É assim, prevê na Constituição e no Código Tributário Nacional que a competência de lançar e cobrar tributos é do fiscal de tributos, do auditor fiscal, entendeu? Aí, esse setor fisco, ele existe para
que seja que o fiscal auditor consiga fazer essa arrecadação vir para o Estado. Não tem como o auditor ele cadastrar, ele orientar sempre o contribuinte, receber a documentação, não tem como ele fazer tudo. Ou seja, tem que ter uma equipe que faça junto com ele essa questão de cadastro que se origina lá. João e a Tâmara, cadastro de empresas, e imobiliário lá é a Kátia. Ou seja, precisa deles para que o fiscal, que tem essa competência constitucional de lançar o crédito tributário, ele consiga exercer suas atividades, entendeu? E lá também existe a dívida ativa no setor de fisco, por assim dizer. Essa dívida ativa, ela também está lá no fisco e ela serve para lavrar certidão de dívida ativa, que é um procedimento anterior à execução fiscal, à cobrança judicial. Nós lançamos o crédito, envia para eles e eles enviam a cobrança judicial. Certo. No modo mais popular, você deixou de pagar os seus tributos, aí tanto o órgão estadual, federal ou municipal vai te inscrever numa dívida ativa. É um cadastro como se fosse um SPC, né? Sim. E lá você vai ter que comparecer na prefeitura para poder negociar. Basicamente é a função da dívida ativa. Certo, que está dentro do fisco. Então, pode-se dizer que ele abrange muita coisa. Né? É um órgão de arrecadação que tem muita coisa envolvida e muitas pessoas envolvidas. Isso, justamente. Não é isso? E aí é assim que ele funciona e vai para frente no meio da auditoria de tributos. Não é isso? E falando mais do Simples Nacional agora, que é sobre a lei, né, a Lei 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional. Então a gente vai entender o que é o Simples Nacional, certo? Os seus benefícios, os problemas que as pessoas podem ter quando entram nesse caminho sem entender o que pode acontecer se ela não contribuir. Entendeu? Que é o que a gente vê que acontece muito hoje, são pessoas criando seu MEI e tudo, com seu CNPJ, e no final deixam de contribuir e o problema não duplica, triplica para ele mesmo. Não é isso? Então vamos falar sobre o Simples Nacional. Né? E vamos entrar sobre isso, para a gente falar também do MEI. Vamos lá. A Lei 123 é uma lei complementar. Ela é dita como um estatuto da microempresa, empresa de pequeno porte. É um estatuto. Lá é como se fosse um manual para funcionamento. Lá existem várias regras para obrigações acessórias, declarações, para o pagamento e o cálculo dos tributos que lá estão previstos. Lá nessa Lei 123, ela foi criada para simplificar, por isso que fala Simples Nacional. Isso, a gente chama de regime tributário simplificado. Exatamente. Porque tem outro acima que já é mais complicado. Porque lá é dito simplificado. Porque ela unifica. Existem vários impostos e vários tributos lá. Mas ela unifica todos eles na hora do pagamento e paga uma única. Aqui no município é DAN, a guia, e lá é a DAS. Certo. Isso. E o cálculo lá dos tributos acabam sendo menos onerosos, menos pesados do que aqueles que não estão no Simples Nacional, no regime simplificado. Entendeu? As declarações lá também, elas são simplificadas porque são feitas em um único ambiente. O PGDAS-T, Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Isso para as empresas ME. E certo. As EPP. É feito nesse documento gerador. Lá ele declara toda a receita que a empresa obteve e gera o valor dos tributos, para falar de uma forma simplificada. Quando ele declara e gera, ele sai um único guia, que é essa DAS, ele faz o pagamento. Os impostos, se for federal, vai para federal, se for para o estado,
vai para o estado e o do município vem para o município. Você consegue juntar todos os impostos em uma única guia. É isso. E o governo federal separa o que é do município, o que é do estado, Certo. o que é do próprio governo federal, já é feito automaticamente. Como sim. acontece em outros regimes, que seria no caso o Lucro presumido, lucro presumido e o lucro real. Você vai pagar de forma separada. Cada imposto vai pagar de forma separada. Aí foi criado na 123 essa lei, que a gente chama de Lei do Simples Nacional, justamente para descomplicar essa situação aqui, que é a situação do você pagar separado. Muitas vezes você precisa que o seu contador seja muito atento quando você está nesses outros dois regimes, porque qualquer falha ali vai gerar multa e vai trazer mais complicação. E o Simples já veio para tentar juntar tudo Para simplificar. para simplificar. De Justamente. toda forma. Contribuindo com o Gilberto, fora desse sistema do Simples Nacional, é mais oneroso também, porque cada contribuinte vai ter que levar em consideração as legislações de cada ente para cada tributo. Ou seja, no nosso município existe a Lei 995, que é a lei que é do ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Ela é de 5% o imposto, a alíquota. Lá no Simples Nacional, essa alíquota vai de acordo com a receita que o contribuinte prestou o serviço ou ele vendeu um bem. No caso, se ele vendeu um bem, é o ICMS. Mas a prestação de serviço, ela começa em 2%. Você vê a diferença. E ela vai até 5% quando o contribuinte chega em uma determinada receita. Já é uma receita alta. Traduzindo aí, como é que funciona? De acordo com o que o empresário, o contribuinte vai arrecadando, o faturamento dele mesmo, é que vai alterando essa alíquota que ele falou. Ou seja, se ele até 81 mil, que é o que a gente daqui a pouco vai entrar, que é o MEI, esse é o único que não vai entrar nessa regra. O MEI é uma taxação fixa, né? Eu tô meio engasgado, pessoal. Fixa. E as demais, que é a ME e a EPP, elas vão variar de acordo com o faturamento. E você disse até 81 mil é o MEI. Anual, isso. Anualmente. Isso, anualmente. Isso, certo. Vamos entender melhor sobre Que vai isso. dar mais ou menos o quê? Um faturamento de 6.750, né? Certo, por mês, para você poder se manter no MEI durante os 12 meses. Ocorre que um dos problemas que ocorre às vezes com o MEI, a gente diz até 81 mil durante 12 meses. Só que aí vou dar um exemplo. Você abriu sua empresa agora em setembro. Não é aqueles 81 mil mais, entendeu? O que é que vai acontecer? Você vai ter que dividir esse 81 por 12 e esse valor vai ser pelos 3 meses. Se você não pode ultrapassar esse valor. Se você ultrapassar, fatalmente a Receita vai te convidar a você subir no Simples Nacional. Um degrau. Pode se chamar de patente. Uma patente que você vai poder trabalhar mais, Certo. porque o valor aumenta, o limite aumenta para 360 mil. O limite é De 81 mil a vai gente para vai para 360 mil. Certo. Só no caso que é ME. fica, ele vai para ME, isso se chama desenquadramento, porque Certo. você está enquadrado em um que é o MEI e você vai agora Que é para o o sistema ME. diferenciado, né? É um cargo acima, então. Tipo um cargo acima. Certo. Então, do MEI é aquele microempreendedor. Podemos Isso, chamar individual. assim. E microempreendedor individual, certo. Com a renda da empresa acima de 81 mil, a receita Convida você a ser subir. Isso. Né? Isso porque a sua renda, a partir dali, teoricamente, vai subir. É o dito popular, né? Hoje a palavra muito usada, vai subir de patamar. Exatamente. E aí, falando do MEI, daquele microempreendedor individual, para ele, qual é o benefício principal ou quais os benefícios de estar no Simples Nacional para a empresa dele e para o microempreendedor? Vamos lá. O valor que ele paga, como o Gilberto disse, é um valor fixo. Esse valor fixo, Em torno de 60, 6 reais. lá já vai estar o ISS e o ICMS e a previdência que ele paga, o INSS. Nesse valor, em média, não sei quanto está agora, mas deve ser base de 60 reais. Né, É uns 66 reais, mais ou menos. por aí.
Então é importante ele estar aí porque ele vai pagar menos. Né? Se ele subir de patente, como outro patamar, como falou Gilberto, Verdade, outro patamar. ele vai pagar de acordo com a receita que ele oferir. Aí vai separar isso. O ISS não vai ser mais agora somando tudo e vai dar R$60. O ISS vai estar de acordo com o que ele de acordo com o dele faturar. Começa em 2%. Vamos dizer que seja 100 mil que ele faturou. Que é uma receita já alta. 100 mil incide os 2% sobre 100 mil. Tá entendendo? Que é... Já dá bem maior que os R$60 que ele fosse pagar. Sim, certo. Outra questão aí são obrigações que o MEI ele não possui, que o ME e o EPP possui. E o que é legal do MEI? Principalmente o pessoal que é autônomo, aí passa 10, 20 anos trabalhando naquela informalidade, né? Qual é a vantagem dele ser MEI? Ele está pagando o INSS dele, lá na frente ele vai poder se aposentar. Sim. Né? Vai estar com a empresa dele legal, vai estar pagando todos os impostos deles com valor reduzido, né? Então assim, o custo dele é bem menor. É assim, para quem está começando, para quem é informal, eu aconselho sempre a ter um MEI, porque você vai estar sempre legalizado. Essa é a perspectiva. E vai estar garantido, né? A perspectiva e a expectativa é que esteja... Aí você é um casado, a mulher engravida, aí tá com a sua empresa no MEI, você pode dar entrada no INSS, vai receber o seu seguro maternidade, né? Certo. Deus o livre, aconteça um acidente, alguma coisa, você vai estar assegurado. Então a MEI, para iniciantes, né? A gente diz iniciante porque o faturamento é baixo, realmente. Com o decorrer do tempo a empresa vai crescendo e ele vai ter que mudar mesmo. Mas quem puder estar no MEI é muito interessante, muito vantajoso. Pode-se dizer que esses são alguns benefícios, né? Vou falar de outro. Certo. Taxa de funcionamento. O MEI ele não paga taxa. Tem previsto na Lei 123 que ele é isento de taxas. Ou seja, para você abrir, para funcionar, você não paga taxa. Se você for para ME, você tem que pagar taxa pelo seu funcionamento. Entendeu? É uma taxa anual. Lá o MEI não paga. Alvará de funcionamento também. O certificado MEI, quando ele abre o MEI, já serve como alvará de funcionamento. Aquele certificado você deixa exposto no seu estabelecimento. A fiscalização não vai lhe impor nada, porque você está tudo regular. Tá o seu alvarazinho ali do que é o seu certificado MEI. Já o MEPP, todo ano tem que renovar o seu alvará de funcionamento. Já é outra obrigação. Outra obrigação também. Fala um pouquinho da taxa de funcionamento, porque tem gente que não sabe o que é isso. Taxa não é de alvará, que muitas pessoas confundem com alvará. Justamente. Essa é a taxa de fiscalização de funcionamento. Ela é uma taxa que o ente público faz. No caso do município, né? Está cobrando para que a empresa exerça uma função dentro do município. Dentro do município, certo. Que ela esteja regular com o município. Entendeu? Essa taxa é justamente por isso. É uma taxa de fiscalização. Porque o que acontece? Vai que você abre uma empresa que tem um certo risco, né? E essa empresa não está com cadastro aqui no município. O município não está sabendo que se ocorrer algum problema, o município vai entrar com as providências, né? Aí com essa taxa de fiscalização vai ser aquele com o cadastro vai ter a taxa de fiscalização, vai saber se ela está apropriada, né? Se ela realmente pode funcionar. Aí mais ou menos a taxa de fiscalização é menos isso. É para a gente saber que a empresa existe no município e para tomar as precauções de que ela não aconteça nada de errado com a presença dela no nosso município. Então vamos dizer que a taxa de fiscalização é uma confirmação de que a sua empresa está ativa ali, né? Então quer dizer que essa taxa tem que ser prestada mensalmente. Anualmente. Pronto. Excelente. Do MEI. Agora isso muda para ele é isento. Sim, verdade. É a grande diferença. Certo. O MEI ele está isento das taxas. Sim. Se ele
não tomar as devidas precauções e for desenquadrado, ele vai para o ME. O ME, ele possui a obrigação de pagar a taxa de fiscalização e funcionamento. É aí onde é cobrado, começa a Aí cobrar onde a taxa. é cobrado. Então é mais um benefício do MEI, Do é MEI. a isenção dessa A taxa. isenção dessa taxa, É, entendeu? E todas O as MEI é outras. tudo de bom. por assim dizer, realmente, né? A gente vê que os benefícios são maravilhosos. Exatamente. Tributação menor, simplificação de obrigações, Vai estar legalizado. aí está legalizado com a prefeitura, com todos os entes, com o estado, com a União, está legalizado, Tá tudo certo. tudo certo. Tudo perfeito ali para o microempreendedor. Aí é como o Gilberto disse, se você está iniciando, você não tem uma condição de fazer o ME ou EPP direto, comece pelo MEI. É um benefício muito grande, né, para alguém que está começando. Exato. Agora nós podemos analisar que não é sempre assim que acontece e acontecem alguns problemas com aquele que não contribui 100% com todas as obrigações do MEI. E aí a gente pula para os problemas que problemas. esse microempreendedor vai enfrentar, que seria O que vai acabar culminando se ele não cuidar da sua empresa, não ter os devidos precauções, ele acaba sendo excluído do Simples Nacional. Se ele for excluído do Simples Nacional, eu vou dizer por quais motivos pode ser excluído. Ele vai acabar indo para o lucro real, lucro presumido, como o Gilberto disse, lucro que a tributação é muito É maior muito maior e muito mais complexa, né? e muito mais complexo. Ele não vai sair, ele não vai nem para o ME e continuar no Simples Nacional. Ele sai logo do Simples. Ou seja, ele está excluso. ele está o excluso desse CNPJ dele sistema não é cancelado, simplificado. Porque o CNPJ, Inclusive, importante frisar nisso, né, que o CNPJ do microempreendedor ele não é Não é cancelado. Não é cancelado. Continua ele. ele pode chamar de desligado. É um desligamento. Desligado. Ótimo, Isso. mas ele tá ali. Ele Tá só ali. não vai usar. Não, ele pode usar. Certo. Ele vai usar o seu CNPJ. Só que a tributação é muito maior. Sim. Entendeu? Ele vai sim, pagar entendo. muito mais Mas se aí ele estiver lá. E possui muito mais obrigações. E as legislações que ele vai ter que observar é de cada ente, do município, do estado, da União. certo. Entendeu? E aí aí vai precisar de um contador como o que é importante dizer sobre o MEI? O MEI, ele não, na realidade, ele não tem a obrigatoriedade do contador, né? Simplesmente eu ou você, a gente pode chegar, É outro, entrar be- no site, lá, outro benefício. Outro fazer o benefício. cadastro no Gov, solicitar a abertura de um MEI, simples assim, a gente vai lá e consegue. Então é outro benefício que não é necessário Não é obrigatório o contador, o contador. Isso. A partir do ME. a partir do do MEI. Ah, O não. MEI não tem obrigação Mas de ter a partir- contador. a partir do Agora, ME, ele possui obrigação. Isso. Já isso tem a mesmo. obrigatoriedade do contador. Certo. Que aí o lucro vai subir de todo jeito, né? Acima de 81 mil e tem A todo. complexidade aumenta. Isso, exatamente. O MEI também tem essa vantagem, né? E Aí ele não precisar do contador. O que o Wallace estava dizendo com relação às sanções é o seguinte: para o MEI tem que cuidar, como ele não tem, na maioria aqui do município, pelo que a gente já fez em um estudo, grande parte das empresas aqui são MEI, aí ela fica desprovida do contador, né? Aí o que acontece? Se você não cuida, porque qual é a tarefa do contador? Está cuidando da tua empresa. Isso. Então, se você não está com o seu contador, que no caso do MEI não é obrigado, se você não cuidar, aí vai ocorrer esse problema que ele está falando. Você não vai estar pagando as suas obrigações, que são o seu DASzinho, né, que vem todo mês, aqueles R$66, você deixa de pagar ali. Aí se você não tem um contador para estar lhe acompanhando, está dizendo, olha, tu não está pagando. E isso vai gerar o quê? Vai gerar problema na Receita. A Receita vai te convidar a se retirar. Aí você vai para um sistema tributário, um regime tributário fora do Simples, que não é simples, né? que é mais complexo. Mais complexo, vai acabar tributando muito mais. Você vai precisar do contador e isso vai complicar a tua vida. Isso No resumo, vai complicar a vida do cidadão mesmo, Exatamente, né? Realmente. Ele sai de um sistema simplificado,
Isso. que o ajuda, o beneficia se ele está lá cumprindo com todas as regras e todas as obrigações de forma correta. Ele tem Justamente. menos obrigações que, por exemplo, um ME, né? Não exige do contador, a taxa também é isenta e ao Saindo de sair lá, ele vai vai pro... ter isso tudo, vai ter que Pode fazer correr isso o tudo. risco também, em alguns casos, da Receita cancelar o teu CNPJ. Aí é que você vai ficar informal, né? Isso Aí você não aí, vai poder mais comprar com o seu Isso CNPJ. se chama fica inapto o CNPJ. pronto, que a gente já entra na exclusão total do MEI. Mas O que é isso? É quando você não movimentou nada na empresa, deixou de fazer tudo. Você não está declarando, porque tem uma declaração no MEI também. Essa declaração é feita anualmente, né? Essa declaração. E lá você coloca os valores que você obteve nesse empreendimento, na comercialização, na prestação de serviço. E você coloca nessa declaração. Se você deixar de fazer nada lá, seu CNPJ vai ficar inapto. Além de você perder, sair do Simples do Simples Nacional, Nacional. você não vai ter como movimentar o seu CNPJ. E em cima disso existe a dívida, uma dívida tributária que Existe vai a ser dívida cobrada aí. tributária, que já Certo. ficou lá. Esse é um motivo que gera a exclusão. Certo. Você tem a dívida. Essa dívida continua no seu CNPJ, entendeu? Aí o que faz o órgão público, ele vai ter que cobrar esse valor, não pode deixar esse valor para lá. É o Sim. que ele faz. Ele envia esse valor para ser judicializado, ser cobrado judicialmente. Isso no fim do caso. No já. fim do caso. Que aí vai parte Pode- para o jurídico. Pode ser feito também antes, porque quando vai judicializar, o que o município, o ente público, Estado, União quer fazer com isso? Ele quer evitar a prescrição. A prescrição é a perda do direito do ente cobrar, do município cobrar esse valor. Certo. Aí ele só pode ser feito isso via judicial, essa cobrança. Aí o que acontece na cobrança judicial? Pode ser penhorado bens primeiro da empresa e depois, se não encontrou ou a empresa, o empresário tentou burlar o processo judicial, pode ser penhorado algum bem do seu próprio CPF. O que Entendeu? o que a gente sempre fala, conversando com o pessoal que vai lá para o atendimento, né? Inclusive, pessoal, assim, deixando um adendo aqui, o pessoal principalmente MEI, né? Quando vão abrir, sempre procurar a Secretaria de Indústria e Comércio, né? Eles, segundo informações, eles também ajudam a fazer a declaração. Eles fazem esse trabalho Ele gratuito. puxa teu né? DAS, justamente para ajudar o pessoal para cuidar. Porque assim, o CNPJ da tua empresa tem que cuidar, é como o nosso CPF. Se a gente não cuida do nosso CPF, já era. A gente Dá não- ruim. porque A o gente que não consegue fazer nada. a gente movimenta bastante o CPF, né? Então, sem ele, Sem ele a o gente que, não que é a gente ninguém. faz? Ele precisa do CNPJ porque é por lá que ele possui seu sustento. O Estado ele precisa do imposto porque é de onde ele funciona. Se não tiver, como a gente começou falando, se não tiver imposto, o Estado tem como funcionar. No Então, final, vira um ciclo, Vira um novamente. ciclo, exatamente. Então, vamos pegar uma situação hipotética. Digamos que o cidadão ele tem seu CNPJ sendo microempreendedor Correto. aqui na cidade, certo? Então ele tem seu CNPJ movimentado e tudo. O cidadão tem a oportunidade de trabalhar fora do município, Pode. certo? Ele vai trabalhar fora, cidade distante. E ele deixa o CNPJ aqui, ativo, como MEI, tecnicamente funcionando, mas ele não está usando. Ele está ali e não está contribuindo, principalmente com Os valores mensais. os valores mensais dele. Pagamento Então da tá DAS. aqui parado, certo? Certo. Ele deixa de contribuir. O que vai acontecer com esse cara quando ele voltar? Quando ele voltar, se ele quiser trabalhar com o próprio CNPJ novamente, ele tem que regularizar ele. Só vai voltar a funcionar se regularizar esses valores.
E provavelmente ele vai para dívida ativa por não pagar. Provavelmente ele já vai estar, na verdade, em dívida ativa, porque se for um valor antigo, o Estado tem que cobrar. Então é a mesma coisa, alguém tem aqui o seu MEI, mas não contribui, mesmo estando aqui no município. Isso, é a mesma coisa. Porque muitas pessoas não devem saber disso, né? Sai, deixa o CNPJ aqui sem usar, beleza. E a dívida tá lá acumulando, Vai acumulando. certo? Vai Como acumulando. cartão de crédito, ela vai crescendo. E os juros lá em cima. E a multa do governo federal É pesado. É pesado. Na verdade, de todos né? o município do estado, valores que se referem a impostos, por eles serem tão importantes para a sociedade, as multas são pesadíssimas. Gente. Certo. Então, ele necessita regularizar. Se ele votar, ele precisa regularizar. De alguma forma. De alguma forma. E Aí, arcar a dívida tributária. Se ele sair, ele precisa comunicar ao ente, ao município. Olha, não estou mais funcionando, não estou utilizando mais esse CNPJ. Eu faço uma baixa no cadastro do município e vou. Se eu votar, eu ativo ele de novo, entendeu? Para não gerar esses valores lá. Então quer dizer que existe a opção do microempreendedor desativar temporariamente o seu CNPJ aqui. E quando ele voltar, ativa novamente. E aí não haverá dívida porque não está sendo usada. Isso é o que a maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores deveriam fazer. Deixa de fazer. Tudo você tem que comunicar ao fisco municipal. Inclusive, quando você abre a empresa, você precisa comunicar também ao fisco. É necessário fazer o cadastro. O cadastro, você como não eu vai falei, pagar, mas tem que fazer. Não vai pagar. É uma Lá obrigação. no começo, como eu falei, o cadastro é o coração do fisco. Ele não tem como ver informação nenhuma se não tiver o cadastro. Certo. Então, o cadastro é um motivo também de exclusão do Simples Nacional. Se não tiver cadastro, é o cadastro pendente. Ou seja, no final do ano, sempre no final do ano, a Receita vê essas informações e o município vê essas informações das empresas que não possuem cadastro. E ela começa a excluir essas empresas. É aí onde entra a parte do termo de exclusão, que foi o motivo que a gente falou com vocês para vir aqui. Essa comunicação, essa aproximação com os contribuintes. Para saber isso. E tanto é que a Receita solicitou que nós fizéssemos essa divulgação, a própria Receita Federal. Para conscientizar o microempreendedor. Então quer dizer que isso acontece muito. Acontece muito. Do microempreendedor ter esse problema com seu CNPJ e ser excluído ou convidado a se retirar do Simples Nacional. Isso. Agora está começando a aumentar mais ainda esse controle de todos os fiscos, porque vem uma reforma tributária pela frente, vocês podem ver até nos jornais, está passando sempre. Inclusive, vocês podem convidar a gente novamente só para falar de reforma tributária. Com certeza que eu tenho certeza, tem uma coisa que eu tenho certeza que esse não será o único papo que a gente vai ter. Pronto. Nessa reforma tributária, todos os entes precisam arrecadar mais. Por quê? Vai fazer uma média, no caso do município do estado, fazer uma média dessa arrecadação e nos próximos 5 anos. E o que o município, o estado for receber de repasse, porque vai ser arrecadado e vai para um conselho, como se fosse um conselho do Simples Nacional, conselho gestor, né? Conselho federativo, e esse valor vai retornar para o município em forma de parcela. E isso vai ser uma média da arrecadação dos próximos 5 anos. É o que está sendo debatido agora na Câmara e no Senado. Entendeu? Então, está aumentando esse controle. Já existe desde 2006, desde a origem da lei, essas exclusões do Simples Nacional, só que esse controle, essa integração de todos os fiscos está aumentando. Entendo. O que acontece muito, João, é que a gente vem tocando sempre no assunto quando a gente tem a oportunidade de estar falando com o contribuinte. Como o MEI é o meio de você ter a sua empresa legalizada o mais simples possível, tem a prerrogativa de você não precisar do contador,
Aí é que você tem que ter atenção. Você como um empresário, né, que o MEI é um empresário, ele tem que cuidar. Tem que estar cuidando do seu CNPJ, Fato. tem que estar cuidando da saúde da sua empresa. É como se você tivesse como se fosse um filho. Você tem que estar ali, cuidando da saúde financeira dele. Então... Se você não cuida, aí vai acabar se complicando. E o problema financeiro é um baita de um problemão. Aí falando desse cuidar, que agora a Receita no mês de setembro e as administrações tributárias, os fiscos, estão enviando termos de exclusões para esses contribuintes que estão com pendência com o Simples Nacional. Cadastro, pendência de valores que estão devendo lá. Estão enviando termos de exclusão. Esses termos de exclusão têm um prazo para ser regularizado. São 30 dias. Quando você recebe esse termo de exclusão, possui 30 dias para regularizar. Se for um problema cadastral, você faz o cadastro. Se for um problema de valor, você faz um parcelamento. Procura o fisco. Se for um valor do município, ele procura o fisco municipal. Procura nós, aqui do município. Se for um valor da Receita, imposto de renda, ele procura a Receita. Entendeu? Para regularizar. O que ele tem que fazer é regularizar para ele não perder esse benefício. Porque se ele não perder esse prazo, quando mudar o ano, em 1º de janeiro do ano que vem, ele vai estar fora do Simples Nacional. É importante, né? Complementando o que o Alisson falou, que pronto, a maioria dessas empresas, elas receberam essa notificação agora em setembro. Ou seja, vai findar esse prazo agora no finalzinho de outubro. Sim. Né? Aí é bom o pessoal se atentar, quem tem MEI, ME e está com dívida lá, está com pendências, procurar resolver, porque terminando esse prazo, a Receita vai colocar em exclusão e quando virar o ano, o sistema lá é automático, vira o ano, a sua empresa já está fora. Do Simples Nacional. Nacional. Que para o microempreendedor é um problema. E aí depois ele vai para aquela... ele vai passar um ano fora, ele não pode voltar automaticamente também, viu, João? Então ainda tem um tempo. Ele tem que passar um ano fora. Ou seja, ele vai passar um ano pagando mais, né? Num sistema que não... Na realidade, que não caberia a ele, né? É um sistema que a tributação é mais alta. Ele poderia estar no mais simples. Ele vai ter que passar um ano todinho fora para poder voltar só no ano seguinte. Que esse ainda é um dos outros problemas, né? Que você não pode entrar automaticamente, você não consegue voltar para ele voltar para o Simples Nacional. Então por isso que a gente alerta o pessoal pessoal, vamos correr atrás, vamos resolver, porque a Receita realmente agora, como o Alisson falou, com essa reforma tributária, a coisa está apertando. Então, assim, se você puder resolver suas pendências e deixar sua empresa legalizada, você não vai ter problema algum. Então, com certeza vale como uma conscientização, né, para o microempreendedor e para aqueles que às vezes nem sabem deste problema, né, que ele vai passar se não estiver contribuindo com os seus impostos dentro disso, né, dentro dessas obrigações do MEI e da lei 123 no conjunto. E essa contribuição, só para reafirmar, é a contribuição que você vai estar ajudando para o seu município, né? Ainda tem isso, né? Você está contribuindo para o seu município crescer cada vez mais. Ainda tem esse fato, né? Que ele vai estar contribuindo naquele ciclo que a gente falou. Isso. Você paga o imposto aí de tudo. Melhoria para o serviço, para melhor o comércio. Isso. E é todo aquele ciclo que finaliza no recurso próprio. Uma obra, recurso próprio, seja uma melhoria, um calçadão, uma praça, uma escola, um empório desse, uma viatura para município, uma ambulância, tudo que tudo seja benefício feito dele mesmo, no final da história, ele está ajudando ele mesmo. Tudo que seja com recurso próprio. Basicamente ele está se ajudando. Você está pagando para você ter o seu benefício lá. Certo. Do seu município. Então, pessoal, acho que a gente conseguiu passar à frente toda essa informação nesse nosso bate-papo, que seria realmente a pauta, a conscientização para os microempreendedores, né? Porque sobre a exclusão do MEI, que gera um problema gigantesco para o microempreendedor, né? A gente consegue perceber isso. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, por
A gente é que agradece. Nós que agradecemos. por ter vindo aqui para a gente conversar sobre isso, sobre esse tema que está se tornando, já é importante, e agora principalmente porque muita gente vai se conscientizar a partir de agora, né? E ainda tem tempo de regularizar, não tem? Tem, com certeza. Porque também é o seguinte, a Receita ela separou em lotes, que é muitas empresas. O primeiro lote foi agora. Aí tem o segundo lote que foi agora em outubro e o outro que é em novembro. Os lotes são assim. Então, o que o contribuinte ele deve fazer, o MEI, o ME, o EPP, ele tem que procurar, se for o MEI, ele procura indústria e comércio, ou um contador se ele tiver. Se for ME, EPP, ele procura o seu contador para que ele verifique no ECAC, que é o domicílio tributário que chega lá Chega as notificações. vai chegar lá e ver se chegou um termo de exclusão para ele. Se chegou esse termo de exclusão, tem o prazo e ele procura regularizar. Então é isso que o cidadão deve fazer. Isso que ele deve fazer. Deve procurar ao receber o termo de exclusão. Isso, não é isso? exatamente. Pronto. Então, para falar a verdade, esse tema aqui não acaba aqui, né? Porque tem muita coisa ainda. E eu creio que ainda vamos ter mais bate-papos sobre isso, né? Porque é algo que está sendo pautado agora, mas que, como vocês já me disseram também, tem muita coisa. Tem muita coisa envolvida e tem muito que se falar. E a gente ainda vai voltar para falar sobre muitas outras coisas, né? A gente aqui agradece e, assim, está disponível, o canal lá está sempre aberto, a prefeitura lá, a Secretaria de Finanças está aberta para quem quiser tirar dúvida, pode procurar a gente, pode procurar João, Tâmara, Gil, Kátia, todo o pessoal lá que a gente está disponível. A própria Secretaria também de Indústria e Comércio que ajuda na parte dos MEIs, né? Então é isso. E lembrando também, né, pessoal, que esse fato de você ir lá para desligar temporariamente seu CNPJ é importantíssimo, né? Para que não aconteça isso, seu CNPJ seja excluído. E aí você acabe saindo do sistema, é o Simples Nacional, que está simplificando, está te auxiliando da forma mais tranquila atento, a você ter a sua empresa. Você ser um microempreendedor dentro da lei. Né? Isso, então se tornar algo simples, que é lá desligar temporariamente e quando voltar a usá-lo, faz a mesma coisa. É justamente lá na Secretaria de Finanças com vocês. Isso. Não é isso? Qualquer dúvida pode procurar lá, que a gente está lá disponível todos os dias. E deixar até aqui o canal, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser saber mais de alguma coisa na área tributária, a gente também pode vir aqui e esclarecer. Maravilha. Nós agradecemos demais esse convite e a oportunidade de estar aqui, né? Porque é uma aproximação que a gente tem com os contribuintes. Isso que a gente quer. Tem aquela visão que eu falei negativa sobre o fisco. E a nossa intenção é mudar isso. Se aproximar da sociedade. Então é isso. Certo. Então, a maior conscientização é essa, né? Ter cuidado com o seu CNPJ, se é microempreendedor, ter cuidado com os seus impostos e deixar todos alinhados da melhor forma possível. Isso. Então, pessoal, eu gostaria que vocês dessem suas considerações finais para a gente finalizar aqui este bate-papo, que ainda vai ter muito, né? Por aí. E ainda vamos nos encontrar outras vezes. Bem, Deus, estamos juntos. Assim, é só essa questão mesmo da conscientização e dizer ao pessoal que não tenha medo, né? De procurar a secretaria lá para tirar suas dúvidas. Não é bicho de sete cabeças. Sempre existe uma forma de resolver e a gente está lá justamente para isso, para ajudar. E como o Alisson disse, desmistificar, né, essa situação de que achar que o fisco é o malvado, é aquilo, né? Fisco é chato, fisco... Não, a gente está lá para ajudar vocês realmente, para que não ocorram esses problemas e sanções, essas pendências não ocorram, ou a gente dá dicas para estar melhorando da melhor forma possível, né? Trazendo uma solução para que você possa regularizar suas pendências sem sanções, que você levar multa hoje, as multas são muito pesadas em todas as esferas, tanto estadual, federal como municipal. A gente tá lá para apoiar. E ninguém quer, né? Ninguém quer ser prejudicado dessa forma. Nós podemos vir outra vez aqui para falar das obrigações que tem lá no Simples Nacional, que é o que gera as penalidades. Isso. O cuidado que você tem que fazer. É porque é uma lei muito extensa.
é tudo de uma vez só. Então, no Tenho próximo certeza que momento, não dá. É. a gente pode falar das obrigações que tem lá para evitar as penalidades. Eu acho que é Certo. um tema muito importante e que é bom para eles e bom para a gente também. Bom para a gente porque se ele já regularizar, o recurso já vai vir para o município, já vai vir para o ente, para o estado e para a União. E bom para eles porque ele não vai pagar uma multa exorbitante, entendeu? Vai Sim. pagar uma multa que não tinha necessidade, por descuido. Às vezes é um descuido, entendeu? Às vezes pode ser intencional, mas isso é a menor quantidade dos contribuintes. A A minoria minoria é mesmo. intencional. A maioria é por descuido. É, E isso é pode mais por ser descuido evitado. mesmo, né? Você é como aquele que a gente tava falando. Se você não cuida, se você não cuidar do seu CPF, CNPJ, você tem que cuidar da mesma forma. É. Ainda E mais. aí o problema vem e não é pequeno. Cuidar. Não é pequeno dessa forma. Atrapalha muito a sua vida. Mas, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer novamente A gente por que A agradece. vocês gente que agradece. Estamos por juntos. terem tido esse bate-papo aqui, né, pra gente conscientizar o pessoal e que eu entendesse mais também sobre essa parte, né, tributária, entender mais o que é um auditor fiscal, que inclusive em outro bate-papo a gente pode até falar mais Sim, sobre sim, o sim, auditor sim. fiscal, Também é muito Estamos importante. né? disponíveis. É isso. Para desmistificar isso, justamente esse pensamento negativo. Isso, deixar o pessoal mais tranquilo porque o auditor fiscal, o auditor de tributos, um fiscal de tributos, nada mais é do que um fiscal que está ajudando, querendo ou É, a não, gente tá ali pra ajudar. Na verdade, ele deveria ser visto até como amigo da população, né? Vê só, né? Então, é dessa Porque, forma. porque assim, ele penaliza o mau contribuinte, Isso. mas ele traz recurso para todos, inclusive até para o mal. Contribuinte, aquele que fez errado, aquele que fez intencional. Quando ele paga a multa, o tributo, o imposto, ele vai retornar para ele mesmo. E Entendeu? evita até aquela concorrência desleal, né, Watson? Evita Porque você concorrência tem uma desleal. empresa, você tá pagando tudo certinho, aí o seu vizinho tá lá, não paga nada, vende às vezes muito mais, no caso do comércio, né? Às vezes vende muito mais barato Sim. que você e você não entende, "Oxe, eu pago meus impostos e o vizinho aqui vende mais barato do que eu, vendendo às vezes o mesmo produto, né? Isso. E aí a concorrência se torna desleal. Então é bom que todos paguem, porque aí fica a concorrência até É verdade. justa, né? É verdade. Então a gente vai abrangendo um próximo bate-papo sobre isso também. A gente tem Vamos. muita coisa para falar, né? Tem. Isso é maravilhoso para falar a verdade. Tem sim, Então, a gente que agradece. obrigado, pessoal, Obrigado. por terem Estamos abertos. tido essa conversa aqui, certo? E até a próxima. Até a próxima. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, certo? Esse aqui é o nosso 4º episódio do nosso podcast queridinho da cidade, que dá gosto de ouvir, o Teotônio Pode Mais. Eu vou ficando por aqui, certo? Nós, os convidados também. E você quer ter um contato mais direto com a gente? Deixa aqui seu comentário embaixo, certo? Deixa seu like, não esqueça de curtir, compartilha também, tá? Porque é muito importante esse tema. A exclusão do MEI é algo que vem acontecendo bastante nos últimos tempos e a gente tem que conscientizar o microempreendedor da nossa cidade, certo? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.